é importante que essa informação chegue nas pessoas, né? Porque aqui, como a gente sabe, não tem muitas mídias que buscam levar isso para o trabalhador, que informe o trabalhador, né? Aqui nós temos uma situação que o trabalhador vai às 10 horas para o trabalho, 10 e pouco, fica até às 4, 5. Aí tem 1 hora de intervalo. E aí, se ele mora em Canela e trabalha em Gramado, ele não vai para Canela, né? Então ele fica dormindo dentro do depósito, que é o que acontece na maioria dos lugares aqui. Eu já toquei em muito restaurante, impressionante. Com umas 4, 5 horas da tarde, tu vê gente descansando dentro do depósito, que é o que tem para fazer, tem que fazer, né? E depois volta para mais 6 da tarde, volta para mais 5 horas de trabalho. Então, na verdade, as pessoas trabalham 10 horas, mais ou menos, e o garçom, ele não é só garçom, ele tem que lavar, ele tem que limpar, mesmo com o pessoal da cozinha, né? Ele tem que limpar, tem que fazer tudo, não existe uma equipe de limpeza. Então as pessoas trabalham 10 horas por dia, 6 vezes por semana, né? Isso é uma coisa importante também, porque assim, lá em 2017 a gente teve a reforma trabalhista. Uhum. O movimento sindical fez um trabalho intenso assim, para explicar para o trabalhador o quanto aquilo ia ser prejudicial. Infelizmente, foi aprovado, na época era o governo Temer, um congresso assim, também... Muitos foram presos, né? No caso. Eu ia dizer, eu acho que o de agora, na verdade, assim, do ponto de vista ideológico e conservador e tal, e retrógrado, eu acho que é pior do que aquele, né? Mas aquele também foi um congresso lá que, na época, aprovou, assim, com larga escala, larga vantagem, a reforma trabalhista. Então, de lá para cá, a gente teve uma série de situações que mudaram na legislação trabalhista para prejudicar, né? A reforma trabalhista foi inteiramente para prejudicar e retirar direitos dos trabalhadores. Então, uma das situações que ocorrem agora é justamente isso. Quer dizer, os contratos de trabalho, eles dão liberdade para o empregador colocar lá um monte de coisas, por exemplo, essa questão do desvio de função, né? O trabalhador diz, mas eu faço tal uma coisa, faço outra coisa e tal. Só que é o seguinte, hoje, se tiver lá no contrato de trabalho que a empresa está te contratando para ser garçom, mas também para fazer outras atividades conforme necessidade da empresa e tal, se está no contrato de trabalho, pode, que foi algo que vem justamente com a questão da reforma trabalhista. Então é isso, a vida cada vez parece que fica mais dura nas relações de trabalho, né? E aí o movimento sindical é justamente o que tenta, né, de todas as formas, bater de frente, né, contra esses retrocessos e tal, e buscar avanços, melhoria para os trabalhadores, porque se deixar, né, a gente volta para, acho que lá para a escravidão do século passado. E bem rápido, né? E é o que acontece, infelizmente. Está acontecendo muito caso de argentinos que estão fugindo da Argentina, porque a situação lá está muito complicada e acabam com trabalho escravo aqui na Serra Gaúcha. Aqui na Serra Gaúcha, vários casos que ocorreram, né, nessas plantações aqui na Serra, e disso aí, trabalho escravo, que é uma escravidão moderna, né, que a gente até chama de trabalho análogo à escravidão, mas nada mais do que condições precárias de trabalho. São pessoas que estão ali sendo escravizadas e às vezes nem tem essa compreensão, né? E você já viajou o mundo, né, com sindicatos, através dos sindicatos, né? Você foi para a Rússia já algumas vezes. E a luta é a mesma aqui e na Rússia? Sim, a luta é a mesma. Na verdade, a luta da classe trabalhadora, ela é uma luta em escala mundial, né? Porque, na verdade, o modelo que a gente tem predominante no mundo, que é o sistema capitalista, ele coloca condições muito semelhantes de exploração dos trabalhadores em todos os lugares do mundo, né? Então, claro, eu tive a oportunidade, através do movimento sindical, através da nossa central sindical, da CTB, que é filiada à Federação Sindical Mundial, de participar de atividades, né? Seja representando a CTB, seja pelo movimento de jovens ali da nossa central sindical, de conhecer alguns lugares, né, que é algo que acaba trazendo experiência, né, assim, que a gente sempre busca trazer para a nossa realidade, né, aqui, porque a gente também compreender, assim, entender as dificuldades, né, dos trabalhadores de outros lugares do mundo também é importante e nos fortalece aqui também quanto sindicato. E é tudo muito semelhante, pode ter certeza que as lutas são as mesmas em qualquer lugar, né? Por isso que, inclusive, a gente defende esse internacionalismo, né, da classe trabalhadora, porque às vezes tem demandas e tem pautas que são aqui no Brasil, que são na Rússia, que são no México, e são todas muito, muito parecidas, né?
assim. Os sindicatos, eles perderam muita força a nível mundial, assim, nos últimos anos, né? Por causa dessa aumento da desigualdade, né? Principalmente depois da pandemia, mas já vinha numa trajetória, né? A gente tem uma grande ofensiva em escala mundial acerca dos sindicatos. Uma coisa que eu digo para vocês, e inclusive assim com muita satisfação, é que o movimento sindical brasileiro ele é referência no mundo. Né? Todo mundo olha para o movimento sindical e para o tipo de organização sindical que existe no Brasil, assim, com muita vontade de aprender o que a gente faz aqui. Claro que aí a gente tem que fazer um recorte de 2017 para cá, que coincide justamente com a reforma trabalhista, que teve como objetivo o ataque direto à sustentação financeira dos sindicatos, né, a sustentabilidade dos sindicatos, que foi uma maneira que eles encontraram justamente de enfraquecer o movimento e, consequentemente, enfraquecer os trabalhadores, porque o sindicato fraco, quer dizer, é o trabalhador fraco, é o trabalhador desamparado, é a categoria desamparada, né? E o sindicato forte demanda de uma categoria organizada, de uma categoria forte, né? Mas também de recurso financeiro para poder fazer a luta. Então, 2017 para cá, a gente tem no Brasil um período de muita dificuldade do movimento sindical, que agora tem uma tendência também de mudança e algumas situações aí que eu acho que os sindicatos estão se reorganizando e novamente se fortalecendo, né? Mas o movimento sindical brasileiro, o modelo de sindicalismo que a gente tem, ele é um modelo que é referência para o mundo, né? Então, assim, as pessoas sempre querem aprender, querem saber como é que a gente faz, querem compreender assim como é que é essa unidade do movimento sindical brasileiro, porque é muito diferente, por exemplo, se tu pegar o sindicalismo na Europa, ou o sindicalismo nos Estados Unidos, que é um sindicalismo fragmentado, né, que a gente chama de pluralidade sindical. Então, assim, as pessoas falam que existem muitos sindicatos no Brasil. Não existem muitos sindicatos porque os sindicatos são por categoria e nós somos um país continental, né? Então, e outra especificidade que tem no Brasil, que não tem lugar nenhum no mundo, né? Sindicatos patronais, né? Quando a gente fala em qualquer lugar que no Brasil existe sindicatos patronais, eles ficam, mas como sindicato patronal? Sindicato é uma coisa, existem ao redor do mundo organizações também do setor patronal, através de associações, né? Que os patrões também se organizam, né? Mas em lugar nenhum é sindicato. E no Brasil existe sindicato de trabalhadores e sindicato patronais, o que eleva ainda mais o número de sindicatos. Mas não é que o Brasil tenha um monte de sindicato. Se tu pegar tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, onde existe um modelo de pluralidade sindical, na verdade existe sindicatos por empresa, né? Então é um movimento fragmentado. Sim. Então assim tem o sindicato dos trabalhadores às vezes no McDonald's, né? Tem o sindicato da empresas de automóvel. Então, assim, é um sindicalismo muito fragmentado e vários sindicatos da mesma categoria. Então, existe, assim, numa mesma cidade, vários sindicatos da mesma categoria. E um sindicato representa os trabalhadores daquela empresa, o outro daquela outra empresa. Então, acaba tendo também um número de sindicatos muito grande, só que um movimento fragmentado que acaba enfraquecendo. Não tem força, né? Exatamente, enfraquecendo o sindicalismo. Nós, no Brasil, temos um modelo de sindicato que a gente chama de unicidade sindical, que é um sindicalismo organizado por categoria. Então, não existe dois sindicatos em Gramado de trabalhador em hotel e restaurante. Só pode existir um. Não pode existir dois. Então, todo mundo está ali naquele sindicato.